Olá, queridas irmãs, tudo bem? Vamos a mais um estudo da nossa revista Visão Missionária. O tema de hoje é celebrar aquele que se deu por nós na cruz. É nossa tarefa agora. O autor desse estudo é o Fábio Marinho Martins. Esse é o estudo de abril. E o texto áudio é lá de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Esse texto eu sugiro que façam a leitura dos versículos anteriores, capítulo 11, né? E o que se segue, o capítulo 13 também, para que tenham conhecimento maior. Porém, esse estudo, nesse texto, ele é bem conhecido nosso, é a saída dos hebreus do Egito, né? E Faraó, ele novamente endureceu seu coração, não querendo permitir essa saída. Deus, novamente, propõe enviar uma praga para que Faraó reconhecesse o Senhor, né, e permitisse a saída do seu povo. Porém, aqueles que tivessem por estatuto a palavra de Deus e o conhecimento através da sua palavra, pela orientação do seu servo Moisés, passaria no umbral da porta o sangue de um cordeiro, né? Um animal matado, um novilho, o primeiro animal primogênito, né? Para que este povo fosse separado pela sombra da morte quando passasse. Então o anjo da morte passaria e levaria todos os meninos do povo egípcio, mas não tocaria no povo que foi separado por Deus, o povo hebreu. Bom, essa história está aqui na revista e no nosso estudo. Você lendo o estudo, você vai ter um conhecimento até maior com os textos bíblicos que é citado nesse estudo. Mas nós queremos aqui enfatizar algumas coisas dentro desse estudo, tirar algumas referências do autor para o nosso dia a dia, para hoje, né? E aí nós continuamos aqui falando, com a ajuda do autor, que assim como a instituição da Páscoa, né, e aí por fim foi instituído a Páscoa, né, a celebração da Páscoa, e foi feito isso por uma questão perpétua, até foi falado aqui no texto, né, estatuto perpétuo. Isso teria que ser lembrado todas as vezes pelo povo hebreu, e isso veio até nós, né, nos dias de hoje. Comemoramos a Páscoa, né, juntamente com todo o povo de Deus. E essa instituição, né, da Páscoa era para ser lembrada, não era para ser esquecida pelo povo, porque lembraria sempre a saída, Páscoa, a passagem, e lembraria essa saída do povo hebreu. Porém, da mesma sorte, mesmo continuidade, nós observamos que a morte vicária de Jesus também seria instituído como um memorial, o qual nós não poderíamos nem esquecer e nem deixar de celebrar. Então, esse título aqui, quando fala celebrar aquele que se deu por nós na cruz, é contínuo, né? E a Páscoa nós fazemos isso uma vez no ano, porém, quando lembramos de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabemos que esse mesmo Deus morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, com a garantia do quê? Da marca nos umbrais das portas, ou seja, com uma marca agora na nossa vida, que é o sangue de Cristo. Então, são celebrações que não podemos esquecer. Mas o que o autor aqui nos traz à memória? Quando ele cita lá no capítulo 12, versículo 14, né, este memorial, lá em 1 Coríntios também, aí nós vamos citar para que as irmãs lembrem, para que nos lembremos, que no capítulo 11, o versículo 24 diz assim: agradeceu a Deus
partiu-o e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Mais uma vez, a questão do memorial, da instituição, agora aqui da ceia, lembrando da morte sacrificial de Cristo. Então, após Cristo ser rejeitado, né, por sua própria nação, e hoje, muitas vezes por nós, né, de um modo geral, enquanto não conhecemos esse sacrifício e esta palavra, somente através do sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, somente através desse conhecimento, é que nós, os seres humanos, podemos nos aproximar dele, aproximar de Cristo, né? E podemos garantir, aí sim, a marca de Cristo, ou seja, a separação, para que a morte não tenha poder sobre as nossas vidas. Isso não é maravilhoso? E pensarmos nisso nos garante e nos traz uma alegria de celebração, de celebrar a Deus, celebrar a Cristo enquanto aqui vivemos. Quando é que começa a nossa celebração? No ato da nossa conversão, né? Ou diríamos, no ato dessa escolha de Deus sobre a nossa vida, quando despertamos para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, neste momento, começamos a nossa adoração, a nossa celebração a Cristo Jesus, né? A Deus através de Cristo Jesus na nossa vida, e ela se torna uma contínua, né? Uma continuidade. Nós não temos um momento de parada até que Ele venha, né? Então aí até entramos aqui no tema de missões, né? Missões nacionais, até que Ele venha. E aí vamos destacar então dentro desse estudo alguns pontos para nosso dia a dia. Primeiro, o autor começa falando assim sobre a prontidão, né? Então ele começa lá falando sobre prontidão. Em Êxodo capítulo 1, dos versículos de 1 a 10, o autor do estudo aqui, no caso de Êxodo, né? Ele começa explicando sobre o tempo. Ele determina um tempo. Então aqui diz um trecho do texto, né? Versículo 4. Assim diz o Senhor: à meia-noite de hoje. Tá falando sobre prontidão. Deus determinou um horário e um tempo para que isso acontecesse. E depois você pode pegar algumas referências, conforme a revista aponta aí, lá em Lucas, Reis, em Atos, que fala sobre algumas prontidões, mas de algumas coisas que aconteceram, as quais, né, as situações que aconteceram, elas não foram postas como prontidão, ou seja, não foi determinado aquela situação, elas simplesmente aconteceram com as pessoas, elas não esperavam aquela situação. Porém aqui no Êxodo, Deus determina um tempo, Ele determina e dá uma data e um horário. Isso quer dizer prontidão. E aí aqui nós entendemos que nós devemos estar prontos. Isso quer dizer que não se trata aqui, nós estamos falando de casos inusitados, né? Mas de uma fala do Senhor com uma ordem, né? Uma determinação. E a prontidão nos identifica e evidencia como povo de Deus, né? Nos evidencia como povo de Deus, marcados pelo sangue nos umbrais. Cristo Jesus dando evidência da salvação. Então nós só somos salvos e separados da morte pelo sangue do Cordeiro. Este Cordeiro foi o nosso resgate e é a nossa separação. Então a morte jamais pode nos alcançar, porque estamos selados para a vida eterna em Cristo. O segundo ponto aqui do nosso estudo, que nós percebemos e aprendemos, é que precisa, para tudo isso, precisa de uma preparação. Então leia lá em Êxodo, no capítulo 12, versículos de 1 a 13, você vai ver que houve uma preparação para essa Páscoa. Não foi feito de qualquer jeito. Eles não chegaram lá e inventaram uma Páscoa, mas houve toda uma preparação, porque aquela casa
ela seria salva. Então veja que as pessoas daquela casa, mesmo que houvesse alguém ali dentro que ainda não tivesse total entendimento, mas Deus separou aquela família. Então aqui nós entendemos que a fala de uma preparação aqui, ela foi imposta, ela foi determinante, ela foi escrita. Então aqui foi usado aqui no caso um animal, né, para que marcasse aquela casa, o sangue de um animal, para que marcasse aquela casa. E que a salvação viria para toda a família. Então, para o momento daquele sacrifício, haveria uma oferta. A oferta qual que foi? O cordeiro, que era esse animal. E aí nós percebemos que dentro dessa situação, nós identificamos alguns pontos. Primeiro, que o culto não pode ser de qualquer forma, né? E aí no nosso contexto, nós devemos celebrar a Cristo todos os dias na nossa vida, mas não de qualquer forma. Precisa haver uma preparação. E essa preparação, ela inicia, como já disse anteriormente, no ato da nossa transformação em Cristo através do sacrifício de Cristo Jesus, quando nós recebemos esse sacrifício na nossa vida com amor, nos dedicamos a Ele. Então, aqui fala que essa preparação, ela também precisa ser de toda a família, né? E aqui fala que é uma exigência essa preparação, né? E fazer ou preparar nessa situação aqui, nesse momento, é uma forma de mostrar a nossa gratidão. Como agradecemos a Deus por esse sacrifício, né? Nesse caso aqui, nos preparamos para participar de um culto onde somente a Deus será adorado, a nossa adoração será somente a Ele, mas de forma inteira. E aqui também observamos que quando participamos da ceia do Senhor, quando citamos lá 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 24, quando vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração limpo, né? A nossa vida em comunhão com o Senhor. Então temos que perdoar e ser perdoado. Nós temos que amar para estar em plena comunhão com o corpo. E assim devemos fazer também no preparação do culto de adoração a Deus, a louvor e adoração a Deus. Então não existe desculpas, né? Quando a gente ouve muito isso, não tive tempo de me preparar para este momento, irmãos. Mas estou aqui para prestar um culto a Deus. Você tem todo o momento da sua vida, né? Cristo é o nosso advogado perante Deus. Então, se há alguma coisa que nos atrapalha nessa plena comunhão, nós temos todo o tempo, enquanto vida aqui, para nos prepararmos, estarmos bem com Deus. Então, não podemos dar o segundo plano, não podemos trocar este momento, não podemos envolver outras coisas nesse momento. O nosso momento de culto e adoração, ele tem que ser pleno ao Senhor, né? Outro ponto que observamos aqui, que o sangue dos umbrais das portas livraria os hebreus daquela praga, certo? E o sangue de Cristo é que nos garante a melhor preparação e aceitação deste culto, pois fomos lavrados pelo sangue do Cordeiro. Então, não é qualquer um que pode oferecer um culto a Deus. Não é qualquer um que pode oferecer sacrifício a Deus. Muitas vezes as pessoas se encantam e acham bonito os crentes, né? Ai, como é lindo ver o crente adorando a Deus. Mas este crente, este cristão, este convertido, mesmo ele, para estar oferecendo culto a Deus, ele tem que estar de coração puro. Ele tem que estar na presença de Deus com singeleza de coração, com humildade. Isso quer dizer que Deus selecionou aqui pessoas para esse sacrifício. Se fosse assim, os egípcios não tinham perdido seus primogênitos, porque Deus teria aceitado, né, em algum deles que tivesse o coração tão bom, tão agradável, né? Deus teria aceitado, mas Deus separou, por isso Ele marcou
né? Então nós somos marcados. Isso quer dizer que esse sacrifício, só quem pode oferecer esse sacrifício é o povo de Deus, que o conhece e é conhecido por ele. Somos conhecidos por Deus? Será que verdadeiramente Deus nos conhece? E conhecemos o Deus que servimos? Outro ponto aqui que observamos é que essa adoração, ela tem que ser integral. Essa celebração, ela é integral, né? E intermitente, né? Outro ponto. Além de integral, ela não pode parar. Ela não, hoje eu não vou adorar a Deus, eu vou pular, amanhã eu faço isso. Não existe período de parada. Quando foi que eu falei que começamos a nossa celebração? No ato da nossa conversão. É a adoração contínua. Ela tem que ter um segmento, ela não pode parar, né? Que não cessa, não há interrupções. Ou seja, precisamos estar e ser de corpo e alma, né? Não podemos dividir o culto a Deus, né, com as coisas do mundo. Nosso culto precisa ser diário e sequente, né? Eu não faço culto de adoração aos domingos apenas. Então eu coloquei essa observação, né? Hoje eu separei o domingo para o Senhor. E o que nós fizemos com o restante dos outros dias? O que fizemos com a semana? Então hoje eu separei só o domingo. Então no domingo eu dou a continuidade do meu culto ao Senhor. É isso? Eu dou continuidade, eu não começo o culto, né? Domingo, eu não vou, por exemplo, quando nos reunimos em congregação, né? Quando nos reunimos no corpo, a igreja, eu não vou lá para fazer um culto, eu dou a continuidade daquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo na semana, é o meu culto diário. Quando eu vou domingo à igreja, eu vou congregar. Eu vou me reunir com o corpo de Cristo. Eu não sei como foi o dia, a semana da minha irmã, do meu irmão. Eu não sei o que passou, o que foi com eles. Eu vou abraçado, é o momento de nos ajuntarmos, né? E esse ajuntamento é tão gostoso. Hoje estamos sentindo falta deles. Aqueles que então não iam, né, por negligência, ou aqueles que não iam porque realmente não podiam por seus afazeres, né, muito mais aqueles que desprezavam de alguma forma porque tinham às vezes uma birra ou outra com uma situação, hoje sentem falta. Hoje estão assim desesperados porque não pode estar lá congregando. Mas isso não vai fazer a diferença, queridos. A diferença é o culto que você tem prestado a Deus diariamente. Esse culto, ele tem que estar incluído o teu irmão. Tem que estar incluído toda o corpo de Cristo, porque a necessidade ela é contínua. Não existe essa de um dia da semana, todos os dias da minha vida, até que ele venha, né? Outro ponto que nós observamos aqui é que precisa haver uma convicção. Eu tenho que estar convicto daquilo. Eu me converti em Cristo Jesus. Eu tenho que estar convicto dessa promessa sobre a minha vida. Eu fui selado nos umbrais da minha casa. Foi passado o sangue do Cordeiro. E esse é vicário, né? Não há como trocar. Então, nós temos um alvo, né? E esse nosso alvo é Cristo. Aí lá no versículo 14 de Êxodo, eu vou citar novamente aqui para que nós lembremos, é que este será um dia a ser recordado. Lembra que nós lemos? Esse será um dia para ser recordado. Então lá em João repete sobre isso, em Hebreus fala sobre essa questão, e em 1 Coríntios 11, versículo 25, diz assim: da mesma forma, e agora novamente sobre a ceia, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem.
Olha a responsabilidade que nós temos em celebrar a Cristo Senhor. Então, sua morte deve sempre ser lembrada e celebrada por nós. Não estamos sós nem perdidos. Temos um caminho e um alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Então, temos que estar sempre prontos a pregar este evangelho. E essa convicção também, ela nos foi garantido como uma promessa. Então, basta crer. Temos que crer plenamente nisso, né? Hebreus 11, 28 diz que pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Então, o povo hebreu e seus filhos, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro, né? Um animal, no caso. Nos umbrais da porta ficaram as marcas para que a morte não passasse. E nós temos hoje, né, Cristo Jesus como o nosso Salvador, a nossa garantia para que a morte não nos alcance, porque o seu sangue precioso nos salvou. Para finalizar, né, a conclusão que tiramos dessa lição toda aqui é que aprendemos com essa lição que o Senhor quer salvar toda a sua casa. Já parou para pensar? O Senhor não te elegeu porque Ele tinha o desejo só de você. Ele está te dando oportunidade para a sua casa, porque Ele quer salvar toda a sua casa. Talvez essa casa seja um sentido figurado, só você. Mas Ele está dando oportunidade para todos que estão com você, né? Ele vai voltar para nos levar, né? Ele pede para que continuemos a pregar o Evangelho a toda criatura. E só será pego de surpresa quem não conheceu e quem não sabe sobre a sua palavra. Então, lembra que os egípcios foram pegos de surpresa porque não estavam preparados. Mas os hebreus não, eles estavam separados, né, com a marca. Então, eles não foram pegos de surpresa, né? Nesses tempos de quarentena, o que temos feito para ganharmos a nossa família para Cristo? Como temos preparado a nossa casa e um culto diário, né? Será que temos conseguido prestar este culto a Deus, né? Ou temos apenas nos garantido em lives temporárias, né? Ou ensinando heresias, né? Através desses pregadores que se colocam aí na mídia, né? Para pregar para palavras e que não tem preceitos bíblicos, não tem base bíblica sobre aquilo, né? Iludem o povo com suas palavras e o povo se ilude porque não conhece a palavra de Deus, né? Então, antes de cumprir um sacramento, né, investigue biblicamente se é apresentável ao Senhor, se é bíblico, né? Não deixe de pregar o Evangelho à sua família com a sua vida, né? Muitas vezes ouvimos aí pessoas reclamando que não tinham nem tempo de ficar em casa, não tinham tempo de ficar com a família porque trabalhavam demais, porque tinha isso, porque tinha aquilo, e hoje que tem oportunidade, né, não prega, não fala, não dá alegria ao Senhor de celebrar com a família o sacrifício de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Outro ponto, não, deseje estar na presença de Deus, deseje sua volta, esteja preparado com hora marcada. Lembra que quando Deus falou, à meia-noite passarei? Se Cristo voltasse agora, o que Ele encontraria? Né? O que nós teríamos na mão para mostrar para Jesus? Como Ele veria nossas mãos, né? E outra situação aqui, as promessas, elas estão em Cristo, né? Então basta crer.
Deixa Ele transformar. E por último, não corra aos supermercados, né? Hoje a gente vê muito isso, para encher a sua despensa, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então nós não precisamos ter medo do que vai acontecer. O Senhor é Deus de provisão e jamais ficaremos só. Deixa que Ele transforme, deixa que Ele fale, usa a sua vida, deixa Ele usar. Se ponha diante do Senhor, deixa a sua família ver que Cristo vive em você. Não tenha medo, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém?